quer falar, quer pontuar dúvidas, só pedir a palavra, ergue a mão, abre o microfone da forma mais tranquila, não há processos inquisitórios em questão. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui para retomar o raciocínio, tá? Começo por reunir algum material para responder à última pergunta. Na discussão dos exemplos de lapsos verbais, achamos necessário ir além do conteúdo da fala pretendida e tivemos de procurar a causa da perturbação na fala fora da intenção. E essa causa estava evidente em uma série de casos e era conhecida pela consciência do falante. Nos exemplos aparentemente mais simples e transparentes, era outra versão do mesmo pensamento, uma que soava igualmente autorizada. A que perturbava a expressão desse pensamento, sem que fosse possível indicar por que uma sucumbia, enquanto a outra conseguia penetrar. Contaminações de Meringer e Mayer. Esses dois aqui são praticamente as raízes da psicopatologia da vida cotidiana, tá? Freud se espelhava muito nesses dois autores, linguistas. Em um segundo grupo de casos, o motivo para que uma das versões sucumbisse foi uma consideração que não se provou suficientemente forte para conseguir uma contenção total. A versão retida era também claramente consciente. Só em relação ao terceiro grupo, pode-se afirmar, sem restrições, que nesse caso o pensamento perturbador era diferente do intencionado. E aqui parece possível traçar uma distinção essencial. O pensamento perturbador se conecta com o perturbado através de associações de pensamento. Perturbação por contradição interna. Ou então, ele lhe é essencialmente alheio. E através de uma associação externa, estranha, é que se conecta justamente a palavra perturbada com o pensamento perturbador, que com frequência é inconsciente. Nos exemplos que eu trouxe de minhas psicanálises, a fala inteira está sob a influência de pensamentos que se tornaram ativos. Aqui a gente entra no conceito de memória para a psicanálise, tá? Na psicanálise a gente pode subdividir em 3 memórias. Primeiramente, memória ativa. Ela vai ser muito na questão do consciente. No pré-consciente a gente fica com a memória consolidada, que é aquela memória que a gente vai fazer força, que vai buscar ali e vai encontrar alguma coisa. O que eu comi a semana passada? Você vai fazer associações, você vai puxar e vai chegar lá. Memória consolidada no pré-consciente, onde há conflito. Todo conflito gira no pré-consciente. Quando a gente fala de superego, ou se vamos subdividir o superego com o ego ideal ou ideal de ego, esses 3 irmãozinhos ficam no pré-consciente, tá? O superego, ele é desse conflito aí. Por sua vez, a memória introjetada, esse in, já fazemos associação com o inconsciente. É aquela que a gente vai precisar de atos falhos, xistes, sintomas, e falta um ainda, e sonhos, né? Para poder acessar essa memória inconsciente. Fale, Mônica. Michel, você pode desenvolver um pouquinho mais essa sua fala sobre os conflitos acontecem no pré-consciente? Tá, vamos lá. Quando a gente fala de superego, eu acho que está relativamente tranquilo para nós, né? Superego, herdeiro do Édipo, superego é aquele que, por sua vez, vai nortear as nossas questões sociais. Porém, antes de o Freud formular o superego, ele fala lá em 1923, na obra Eu e o Isso, ele fala do ego ideal ou eu ideal e ideal de ego. Aí começa a brincadeira, e aí começa uma confusão do inferno, porque o Freud ele não fez uma certa divisão desses dois conceitos. Aí nós temos os pós-freudianos que vão trabalhar nesses dois conceitos, o Nuremberg e o Lagache. Eu vou lembrar do Lagache porque é a teoria que eu sigo e eu gosto mais, acho mais interessante. O que é o ego ideal? O que é o eu ideal? Esse eu ideal, o ego ideal,
é o ego que está mais perto do id. É o ego pré-estágio do espelho, é o ego do narcisismo primário, é o ego da totalidade, é o ego que ele é uno. Enquanto o ideal de ego, ele já é muito próximo ao superego. É aquele ideal que a gente quer alcançar, que a gente almeja buscar. Ele é atravessado pela cultura. Enquanto o ego ideal, ele é quase fusionado à sua mãe. A gente pode lembrar até do imaginário lacaniano ali, tudo junto. O ideal de ego, ele já começa a se separar e ele recebe influências da sociedade. Ele vem de fora e você começa a introjetar. É o ego que eu quero alcançar. E ele normalmente não, ele é, na verdade, talvez seja inalcançável, porque é algo que tu cria para ti que é surreal. É ser o melhor jogador de tênis do mundo. Daí tu cria um ideal de ego que você quer ser o Nadal, e daí você imagina que o Djokovic, que o Federer nunca erram, nunca perdem. E se você traz para o simbólico, você vai ver que o cara ganhou no máximo 60% das partidas da carreira dele, ou seja, está bem longe de 100%. Mas o nosso ideal de ego é aquele que é infalível. Tá? Então, se a gente for fazer ali um aparato geral, Mônica, é isso. Né? O ego ideal é esse mais fusionado, mais lá do início. Ele não tem uma distinção, ele não tem um corpo definido. O ideal de ego é aquele que é atravessado pela cultura. E o superego é esse fiscal aí, que depois ele meio que compila esses dois conceitos. Freud vem com esse conceito mais maduro. Mas Ok, então esse conflito que você se refere no pré-consciente é quando você percebe o inatingível do ideal, é isso? você percebe, mas você não quer aceitar, né? Sim, O, por con- isso o, gera o conflito. o conflito, a psicanálise tem muito disso. É o conflito do que eu almejo, mas eu não posso. Eu quero ser o cara da sociedade, mas eu vou desapontar mamãe e papai. Né? Eu quero ser capitalista, mas e aí como é que fica o social? Eu quero ser o social, mas e aí como é que eu pago as contas no fim do mês? Ok, o que me surpreende é que Travou esse aqui para mim, conflito. Mônica. Eu não. O que me surpreendeu foi que esse conflito acontece no pré-consciente. Sim, isso sim. Isso, inconscientemente, porque ele, no inconsciente é o amódio, né? Amor e ódio. Ele é tudo misturado. Imagina uma imagem de computador corrompida. Né? Tu nota nas imagens de computador corrompida, uma tem resquícios da outra. Isso é o inconsciente. No pré-consciente começa a se separar. Né? E daí tem os valores sociais que vão te grudar. E o consciente é onde que a gente vai trazer para a fala e a gente vai começar a entender que não é possível neuroticamente, a gente não pode ter todas as coisas. Né? Se eu quero ser psicanalista, talvez, sinto muito, eu não vou poder aderir 100% da TCC. Eu vou ter que abandonar muitas das coisas. Né? Eu tava lendo ali, pediram para eu preparar uma aula sobre psicofisiologia. E aí não, tem algo errado que não está certo aqui. A psicofisiologia, na verdade, para a psicanálise, a gente entra mais na psicossomática. Né? Então, a gente, nesses conceitos gerais, a gente quer neuroticamente compilar tudo, juntar todas as coisas, e não dá. A gente tem que fazer escolhas, e não é fácil. Tu vai perder alguma coisa, o neurótico não quer perder. Né? Não sei se você se lembra da metáfora do barqueiro, né? Vamos lembrar lá da metáfora do barqueiro. Fale, Mônica. Michel, se eu consigo elaborar bem esse conflito, tirando ele do pré-consciente, trazendo para o consciente, eu chego ao não conflito? Ao menos tu não vai ter nenhum trabalho psíquico para ficar reprimindo esses contrapontos, né? Porque é isso que nos desgasta, nos manter reprimindo, nos manter recalcando. Por que que o Jung falava, o que você resiste persiste? Eu quero isso para mim. Faz análise. Daqui a pouco. Essa é a lógica, tá?
Claro que aqui a gente está falando de teoria, a gente está falando do mundo perfeito, que tudo é muito redondinho. Na prática mesmo, o bicho pega. A gente é atravessado, o Christopher de Jura, inclusive, ele diz que parte dos nossos conflitos giram em começar a trabalhar, entrar no mundo do trabalho, entrar no mundo real. E o real é essa coisa que nos atravessa do impossível, dos planejamentos que dão errado. Mônica, não ergue a mão, abre o microfone e fala, senão eu vou ter que ficar dizendo vai, Mônica. Tá bom, então. Vai virar funk daqui a pouco isso aqui. Então, só fala. Sou dominada pelo superego. Então, se essa é a regra, ok, tiramos a regra. Estou esperando tu falar agora. Uma partilha pessoal que pode contribuir com o que alguém está pensando. Hoje, na minha análise, eu tenho uma pauta. Nem gosto de fazer isso, porque normalmente quando eu não tenho demanda é que funciona, mas hoje eu tenho. Na minha análise, eu vou levar um sonho recorrente que eu tenho tido. E o curioso, por isso que eu falei, eu quero isso para mim. O curioso é que eu sei o que significa o sonho. Tá? Eu sei bem quem são os personagens, eu já consegui interpretar o sonho todinho. Mas sonho todos os dias e todos os dias acordo angustiada. Então, não sei se isso aí, uma vez que eu sei os símbolos, eu não sei se está no pré-consciente. Eu estava achando que estava no consciente, uma vez que eu já consegui interpretar. Mas a questão é que eu não consigo o não conflito. Não cheguei aí. É isso. Cristiane, por favor. Olha, Mônica, é interessante isso, porque quando o sonho, a partir do que você tem um sonho recorrente, e quando você elabora, e eu acredito, vou jogar uma suposta opinião, porque o sonho é muito particular, e isso cabe à sua analista. Mas quando você quando você elabora o sonho, ele deixa de ser recorrente. E aí você vai se lembrar, nossa, nunca mais eu sonhei. Por quê? Porque houve a elaboração. Então, ainda você está no caminho, mas não chegou lá, eu acredito. Porque se o sonho ainda continua a ser recorrente, não houve a elaboração. Eu creio que é o que não houve. Houve a interpretação dos símbolos. E parou aí. Exatamente, até porque normalmente isso que é uma análise, né? E tu nota que a gente vê o mundo, como diria o Immanuel Kant, como nós somos, não como ele é, né? Como eu conheço a pessoa que trabalha com a Mônica, tu disse, né? Leva para sua analista, né? Tu disse, ela vai levar para analista e tal. Tu nota que em nenhum momento ela falou se era homem ou se era mulher. Mas tu automaticamente, pela sua vivência particular, tu disse, é a analista. Né? Como eu conheço a pessoa, eu sei que não é mulher. Mas só para pontuar esses detalhezinhos que a gente vai falando que a gente não consegue falar senão de nós mesmos. Inclusive, a pessoa que faz a análise, eu acho que esse é o... Gente, deixa eu avisar. O único defeito é não ser mulher. Nossa, que feminismo agora. Eu avisei que era uma brincadeira. Brincadeira, a gente está falando de psicopatologia da vida cotidiana, de xistes, atos falhos, tu vem me dizer que é brincadeira, Mônica. Não, você sabe que eu não sou feminista, tá? Deixa isso bem claro também. Não sei nem quem eu sou, eu vou saber quem tu é. É um ato falho, não foi? Ai, meu Deus, eu descobri que eu posso ser feminista? Na verdade, é quem estamos sendo, né? Não é quem eu sou, é quem estamos sendo. Perfeito. É mais fácil isso. Deixa eu retomar aqui, senão a gente não termina onde. Agora eu tenho que levantar a mão de novo, né? Agora sim. Onde que eu parei aqui? Alguém pode lembrar? Só para que eu me perdi aqui. Entre parênteses aí, é perturbação por contradição interna. Ele está entre parênteses. Aqui, perfeito. Então, beleza. Ou então, ele lhe é essencialmente alheio. E através de uma associação externa e estranha, é que se conecta justamente a palavra perturbada
com o pensamento perturbador, que com frequência é inconsciente. Nos exemplos que eu trouxe de minhas psicanálises, a fala inteira está sob influência de pensamento que se tornaram ativos, mas que ao mesmo tempo são inteiramente inconscientes, que se denunciam através da própria perturbação, ou expressam uma influência indireta, possibilitando que as diversas partes da fala conscientemente intencionada se perturbem umas às outras. Asie Natman, por trás da qual estão a rua Hasenauer e as reminiscências de uma francesa. Os pensamentos retidos ou inconscientes, dos quais decorre a perturbação da fala, são das mais diversas origens. Aqui talvez se explique o que tu falava, Cristiane, né? São das diversas origens. Essa visão geral, portanto, não nos revela nenhuma generalização. O exame comparativo dos exemplos de lapsos de leitura e na escrita leva aos mesmos resultados. Como nos lapsos verbais, alguns casos parecem dever sua origem a um trabalho condensador não motivado, por exemplo, o APFE. Mas nós gostaríamos de saber se não teriam de ser preenchidas algumas condições particulares para que tenha lugar uma condensação como essa, que é regular no trabalho do sonho, mas constitui uma deficiência em nosso pensamento de vigília. Porém, dos exemplos mesmos não extraímos nenhuma conclusão sobre isso. No entanto, eu objetaria se disso se concluísse que não existe nenhuma outra condição além de, por exemplo, o relaxamento da atenção consciente, já que sei, a partir de outro lugar, que são justamente os desempenhos automáticos que se caracterizam pela correção e pela confiabilidade. Eu preferiria enfatizar que aqui, assim como é tão frequente na biologia, as relações normais ou próximas do normal são objetos menos propícios para a investigação do que as patológicas. Tenho a expectativa de que o que permanece obscuro na explicação dessas perturbações mais leves seja iluminado pelo esclarecimento de perturbações mais graves. Alguém quer pontuar algo até aqui? Eu gostaria, assim, de pontuar essa frase que me veio daquilo que a gente estava falando do pré-consciente, né? Que aí você, no ato falho, você relaxa a atenção da consciência, até anotei essa frase aqui, há um relaxamento da atenção da consciência, que você entra no pré-consciente do conflito, me corrija se eu estiver errada, você entra ali no conflito do pré-consciente por causa desse relaxamento, e aí sim acontecem os atos falhos, os xixes, os sonhos mais ainda, né, porque existe um relaxamento total da censura, né. Na verdade, o ato falho ele é fruto da tensão, não do relaxamento. É da atenção. Eu vou justificar agora o porquê. Vamos lembrar ali do Ferenczi, né? O Ferenczi, quando implementa a técnica ativa, tão polêmica, ele pegava e dizia, você não terá relações sexuais com seu parceiro, com a sua parceira, até a próxima sessão. E aí, dessa forma, ele geraria uma tensão psíquica, de recalque e de repressão. Nesses recalques e conflitos, produziria o ato falho. Quando ele pegava e não gerava tensão, os processos que predominarão são os processos oníricos, de sonho. O sonho vem do relaxamento, o ato falho vem da tensão. Tá? É isso que o Ferenczi traz. Tá? Claro que aqui eu estou misturando dois teóricos, mas partindo do pressuposto que são dois teóricos contemporâneos e que nesse primeiro momento eram quase fusionados, né? Ali na época do início das teorias. Eles se encontram, acho, em 1908, se eu não estou equivocado. O Jung em 1906, o Ferenczi em 1908.
Tá? Então, pode falar, Rita. Qual que fica aí? Qual que pesa mais aí na sua teoria, no seu entendimento dessa teoria? Eu penso da tensão. Eu penso que o ato falho ele é fruto de uma tensão de recalque. Quanto mais o sujeito está tensionado e resistir àquilo, maior a probabilidade. Quanto mais é aquela história, eu não vou falar o nome do meu amante, eu não vou falar o nome do meu amante. A mulher vai sair para a viagem, vai lá e diz, Pedro, joga o sapato. O Marcelo olha para ela, quem é Pedro? Mais ou menos assim, talvez, olha, veja se eu estou pensando certo. Quanto mais tenso você está, mais escape sai, né? Porque tem maior tensão. Sim, né? Sim. Eu penso dessa forma. Tá? Sim, porque se tem tensão, aí pode sair mesmo. Se você está mais tranquilo, você está no controle. Mais ou menos assim, né? Não definitivo, porque controle você nunca tem, né? Não, mas penso dessa forma, Rita. Quanto maior a tensão, maior a probabilidade de altos falhos. Estou te falando ali numa lógica, é uma leitura ferenziana, mas que acho que casa bem aqui. Obrigada. Tampouco nos lapsos de leitura e na escrita faltam exemplos que permitam. Deixa eu ver o que o Tiago colocou aqui. Por isso também a sustentação do silêncio é tão importante, justamente por causa da tensão. Sustentar o silêncio, como o Tiago muito bem pontuou, é exatamente isso, é produzir tensão. Tá? Para que o inconsciente possa se manifestar. Né? Então, voltando aqui, tampouco nos lapsos de leitura e nas escritas faltam exemplos que permitam discernir uma motivação mais distante e complicada. Em O Barril pela Europa, é uma perturbação de leitura que se esclarece pela influência de um pensamento remoto e essencialmente alheio que brota de uma moção recalcada de inveja e ambição, e que utilizou a variação da palavra Beförderung, promoção ou transporte, para estabelecer um vínculo com o tema indiferente e inocente que estava sendo lido. No caso de Burckhardt, o próprio nome é uma troca desse tipo. É inegável que as perturbações das funções da fala ocorram com mais facilidade e coloquem menos exigências às forças perturbadoras do que as perturbações que outras funções psíquicas. Situamo-nos em outro terreno quando examinamos o esquecimento em sentido estrito, isto é, o esquecimento de vivências passadas, o esquecimento de nomes próprios e de palavras estrangeiras, tal como se encontram nos capítulos 1 e 2, e o de propósitos poderiam ser distinguidos deste esquecimento sensu strictiori, respectivamente como desaparecer da lembrança e omissão. As condições fundamentais do processo normal de esquecimento são desconhecidas. Vamos ver aqui. Sobre o mecanismo do esquecimento em sentido estrito, posso oferecer as seguintes indicações. O material da lembrança está sujeito, em geral, a duas influências. Ele lembra de acordo com duas questões. A condensação, ou seja, vários elementos que são no mesmo, e a desfiguração. A desfiguração é uma obra das tendências dominantes da vida psíquica e se volta, sobretudo, contra os traços de lembranças que conservaram eficiência afetiva e se mostraram mais resistentes à condensação. Os traços que se tornaram indiferentes sucumbem sem defesa ao processo de condensação. Entretanto, podemos observar que, além disso, as tendências deslocadoras se saciam no material indiferente sempre que ficam insatisfeitas ali onde queriam se expressar.
como esses processos de condensação e desfiguração se escondem por longos períodos, né? Aquela história, você não esquece algo, mas memórias encobridoras vão sendo construídas ao redor das suas lembranças, durante os quais todas as vivências recentes atuam na remodelação do conteúdo da memória. Olha que interessante isso, vivências recentes remodelam, né? Por isso que algumas pessoas, tem uma frase célebre que diz, o passado está sempre em mudança. Acreditamos que seja o tempo que torna as lembranças incertas e imprecisas, ou seja, não se esquece. É muito provável que no que concerne ao esquecimento, não se possa falar de uma função direta do tempo. No caso dos traços de lembranças recalcados, pode-se constatar que mesmo nos mais longos períodos do tempo, eles não sofreram nenhuma alteração. O inconsciente é absolutamente atemporal. É aquela história, nossa, mas faz tanto tempo, eu já esqueci tal pessoa. Faz tanto tempo. E aí vem o Mário Quintana e diz, né? Eu já esqueci você, mas quando eu vou parar de lembrar que eu te esqueci. É mais ou menos essa brincadeira. O caráter mais importante e também mais assombroso da fixação psíquica é que, por um lado, todas as impressões são conservadas da mesma maneira como foram recebidas. Olha a percepção aí, olha a impressão. Mas, além disso, em todas as formas que adotaram nos desenvolvimentos posteriores uma relação que não se pode ilustrar por nenhuma comparação tomada de outra esfera. Segundo a teoria, cada estado anterior do conteúdo da memória poderia ser recuperado para a lembrança, mesmo que seus elementos tenham trocado há muito tempo todos os vínculos originários por outros novos. A reencenação que a gente vê muito na clínica, né? Reencenação. Devemos também nos lembrar de que nem tudo que se considera esquecido de fato o está. Nossa explicação só tem a ver com os casos em que o esquecimento desperta em nós uma estranheza, na medida em que ele infringe a regra de que esquecemos o que não tem importância. Mas o que é importante fica preservado pela memória. A análise dos exemplos de esquecimento que parecem requerer de nós um esclarecimento especial revela como motivo do esquecimento, em todos os casos, um desprazer de lembrar de algo que pode despertar sensações penosas. Chegamos à suposição de que esse motivo anseia manifestar-se na vida psíquica de maneira geral. Mas outras forças que exercem seu efeito em sentido contrário o impedem de se estabelecer regularmente. O alcance e a importância desse desprazer da lembrança em relação a impressões penosas parecem ser merecedoras do mais cuidadoso exame psicológico. E, além disso, não se pode separar desse contexto mais amplo a questão de saber as condições particulares que possibilitam, em cada caso, esse esquecimento, que é um anseio universal. No esquecimento de propósitos, outro fator passa para o primeiro plano. O conflito apenas suposto no recalcamento do que era penoso lembrar torna-se aqui palpável. E na análise dos exemplos se reconhece regularmente uma contravontade que se opõe ao propósito sem anulá-lo. Assim como nos atos falhos discutidos anteriormente, também aqui se reconhecem dois tipos de processos psíquicos. Ou a contravontade se volta diretamente contra o propósito, em intenções de alguma importância, ou é essencialmente estranha ao próprio propósito, e estabelece uma conexão com ele por meio de uma associação externa, no caso de propósitos quase indiferentes. O mesmo conflito domina os fenômenos dos equívocos na ação.
O impulso que se manifesta na perturbação da ação é com frequência um impulso contrário, mas com frequência ainda maior é absolutamente estranho. E só aproveita a oportunidade da execução da ação para expressar-se perturbando-a. Os casos que a perturbação resulta de uma contradição interna, olha os conflitos aí de novo, são o mais importante e afetam também os desempenhos mais importantes. Já nas ações casuais ou sintomáticas, haja vista sintoma é uma formação de compromisso, o conflito interno passa a ser menos importante. Essas manifestações motoras, inclusive aí a gente tem aquela pessoa que faz nos atos, ela descarrega no ato, provavelmente é disso que ele está falando, que a consciência despreza ou ignora por completo. Servem assim para a expressão de uma ampla variedade de emoções inconscientes ou contidas. Em sua maioria, elas figuram simbolicamente fantasias ou desejos. Pessoal, até aqui, alguma pontuação? Foi bastante coisa? Não? Seriam a explosiva? Tiago, eu penso dessa forma. Explosiva no caso de atuar, né, de agir, né, descarregar de alguma forma toda aquela energia psíquica. Vai precisar deslocar de alguma forma. Aí cabe, eu já vou passar a palavra para quem pediu, mas vale a pena... Não, eu acho que ninguém pediu. Mas vale a pena a gente pensar o seguinte, muitas vezes, dentro para fora, a ação, exatamente. Quando o teu analisando não consegue botar em palavras, ele vai descarregar em atos. Muitas vezes ele vai atuar na tua frente algo que a palavra não conseguiu alcançar. Vamos pensar da seguinte forma. Esse exemplo eu já até mencionei anteriormente. O sujeito te conta numa análise que ele é desorganizado e que ele sempre se atrasa. E aí, 2 semanas seguintes, ele pega e desmarca contigo a sessão. Daí, quando tu tem a oportunidade, você precisou desmarcar 2 vezes, atrasar 2 vezes para confirmar o que você me contava? É isso? O cara termina uma sessão dizendo, eu sou ansioso, eu sou ansioso. Na sessão seguinte ele chega esbaforido. Nossa, quase perdi o horário. Né? Então, quando não consegue botar em palavra, ele vai reencenar através de ato. Né? Provavelmente, quem olha na ficção, eu estava assistindo uma série chamada Lucifer, cujo o Neil Gaiman é um dos roteiristas, e ele fala do que é o trauma no quesito do inferno. O inferno, o trauma é você ficar reencenando sempre a mesma coisa. Ele fala, o inferno é você reencenar sempre a situação traumática. Acho que o Espiritismo trabalha com esse conceito. Michel, Oi, Rita. Também tem a leitura corporal, né? Gestos, né? Às vezes a pessoa está irritada, não fala, mas ela tem gestos irritado. E talvez ao pôr a mão na mesa, ao descarregar alguma coisa que tem na mão, sabe? E assim, com mais força. Eu acho que a leitura corporal também, né? A fala, mais corrida, menos corrida, isso também tem importância, não tem? Muito, muito, muito. Como diz a Vera Iaconelli, a gente se interessa pelo não dito, né, pelo aquilo que a pessoa quis dizer. Não à toa, né, o Arthur conta esse exemplo de um analisando que pega e atira alguma coisa. Eu estava numa sessão recentemente, uma analisando mencionou, a vontade que eu tinha era, nesse momento, de dar um soco. Né, naturalmente eu entendo que não era para mim aquele soco. Estamos falando ali de um deslocamento, questão transferencial. Tiago, por favor. Tá fechado o microfone, Tiago. Não é isso, não. Eu perdi a aba aqui, agora que eu encontrei. Perfeito. É interessante esse negócio da ansiedade, porque é o seguinte, a pessoa, uma pessoa ansiosa, para a sessão, ela se prepara antes
e já está pronta para a sessão antes de qualquer coisa, né? Fica até 20 minutos antes ali esperando já a sessão acontecer. Agora, uma pessoa ansiosa, de forma geral, é mais interessante do meu ponto de vista, porque essa pessoa, ela é ansiosa, deveria se preparar, porém, ela atrasa ainda por cima. E por que ela atrasa? Porque se ela não atrasar, ela não justifica a ansiedade dela. Sim. Sim, eu preciso botar em palavras exatamente no intuito de quebrar esse padrão de repetição, né? Essa é a ideia, porque aí tu dá contorno e tu consegue ver. Aquela brincadeirinha que a gente sempre diz, né? O problema não é o médico que não sabe de uma patologia, o problema é o médico que não sabe que sabe. Né? Que ele não sabe, não sabe que não sabe alguma coisa. Esse é o problema. E aí, na análise é isso que a gente procura fazer, tirar desse ponto cego. Essa é a ideia. Deixa eu ver onde que parou aqui para a gente ir finalizando. Ah, na relação aqui. Só terminar esse parágrafo aqui. Em relação à primeira questão, sobre que origem teriam os pensamentos e as emoções que se expressam nos atos falhos, pode-se dizer em uma série de casos que se demonstra facilmente que os pensamentos perturbadores provêm de emoções reprimidas da vida psíquica, impulsos e sentimentos egoístas, invejosos e hostis, sobre os quais recai a pressão da educação moral. Não raro se valem nas pessoas saudáveis dos atos falhos como caminho para manifestarem de algum modo o seu poder, cuja presença é inegável, mas que não é reconhecido pelas instâncias psíquicas superiores. O conhecimento nesses atos falhos e casuais equivale em boa parte à cômoda tolerância do que é imoral. Entre essas emoções reprimidas, as variadas correntes sexuais não desempenham um papel insignificante. É um acidente do material que, justamente, em meus exemplos, elas apareçam tão raramente entre os pensamentos que a análise descobre. Como tive de submeter à análise exemplos tomados, sobretudo, de minha própria vida psíquica. A escolha foi parcial desde o início e voltada à exclusão do sexual. Em outras ocasiões, os pensamentos perturbadores parecem brotar de objeções e considerações altamente inocentes. Então, vamos parar por aqui hoje e retomamos a semana que vem. Paramos então na página 243. Alguém quer pontuar algo? Algum insight que teve? Alguma contribuição aqui para o grupo? Sim, não? Minuto de silêncio, então, é isso? Sustentando o silêncio, né? Um treinamento. Eu estou aqui pensando em encaixar eu aí nessas lembranças encobridoras. Perfeito. Até porque, né, Rita, aqui nós temos duas linhas psicanalíticas que também são muito fortes. Quando a gente chega no Ferenczi ali, que inaugura a psicanálise contemporânea através de um texto de 1923, que ele escreve junto com o Otto Rank, nós temos uma psicanálise que entende que o que acontece fora, para existir dentro, previamente teve que estar fora. A Ferenczi e o Winnicott trabalham muito com esse conceito do que é real. A escola inglesa, ela é muito empírica. Ela é descendente ali do Francis Bacon. Por sua vez, o Freud, ele vai para um viés que ele tem muito essa questão da fantasia. Né? Inclusive, para o manejo, acaba, digamos, de certa forma, bem interessante o estilo de manejo das duas são ligeiramente diferentes. Porque no Freud, tu vai trabalhar muito com aquela história de... O Jung também falava isso. O cara chegou e te falou, olha, eu vim de Marte. Ok, me conta como é que foi a viagem.
né? Então, a psicanálise tem essa característica, é muito importante, principalmente, a verdade do teu analisando. E a memória encobridora, o que está escondendo nessa viagem? Tá? Então, vai por esse viés aí. E preciso me achar. Mas o importante não é questão de entrar numa caixa. Né? Quando a gente fala de psicanálise ontológica e epistemológica do Thomas Ogden, as duas se entrelaçam com muita frequência. Não é escolher um time de futebol. Sim. Tá? Então, pessoal, boa semana Obrigada. a todos. Bons atendimentos.